Lá no sertão do Piauí, existe a história de um santo. Mas olha, não é um santo qualquer, desses canonizados oficialmente em Roma. A gente está falando de um bispo espanhol que virou uma verdadeira lenda local por causa de tudo que ele fez. Hoje, a gente vai mergulhar na história fascinante de Dom Inocêncio e entender como ele ganhou essa fama de santo muito antes de qualquer reconhecimento da igreja. Então, a grande pergunta é essa, né? O que leva um bispo espanhol a ser visto como um santo no coração do sertão do Brasil? A resposta não está em milagres distantes, não. Está numa vida de trabalho, de ação e de uma devoção fora do comum, como a gente vai ver agora. Para a gente entender Dom Inocêncio, o ponto de partida é esse aqui. Ele era um santo do povo. Isso é o mais importante. A história dele não é sobre uma figura inalcançável, mas sobre alguém que, sabe, viveu e trabalhou lado a lado com as pessoas que ele servia. Vamos tentar imaginar o cenário. O sertão do Piauí, uma terra marcada pela seca, pelas dificuldades. É nesse ambiente que a figura de Dom Inocêncio fica gigante. Para o povo de lá, a santidade dele não precisava de um carimbo do Vaticano. Ela era vista no dia a dia, nas suas ações, na sua compaixão. Mas, afinal de contas, quem era o homem por trás dessa missão toda? Vamos dar uma olhada de onde ele veio e qual foi a jornada dele até se tornar essa figura tão querida aqui no Brasil. A trajetória dele é impressionante. Nascido na Espanha, lá em 1874, ele chega ao Brasil em 1931, já com um propósito bem claro. Aqui, ele não só se torna bispo da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, que hoje é a diocese de São Raimundo Nonato, como ele vai além. Ele funda uma nova congregação religiosa. Isso mostra o compromisso profundo que ele tinha com a terra que o acolheu. Agora a gente chega numa das partes mais incríveis da história dele, de verdade. O seu legado de concreto. Ele entendia muito bem que a fé precisava andar de mãos dadas com o progresso material para aliviar o sofrimento daquele povo. Olha só esse número, 700 quilômetros. Gente, 700 quilômetros de estrada. Numa região super isolada, construir estradas significava conectar pessoas, levar ajuda, permitir o comércio. Era basicamente levar vida e esperança para comunidades que antes estavam completamente esquecidas. E ele não parou nas estradas, não. A visão dele era completa. Ele atacou os problemas do sertão em todas as frentes. Construiu poços e açudes para lutar contra a seca, garantindo água, que é o bem mais valioso da região. E, claro, construiu capelas para alimentar também a fé daquele povo. Mas o legado de Dom Inocêncio não foi feito só de tijolo e cimento. Ele sabia que a verdadeira libertação, a mudança de verdade, viria através do conhecimento. Vamos ver agora o seu coração de educador. 28. Esse número é sensacional. 28 escolas rurais numa época e num lugar onde educação era um luxo para pouquíssima gente. Cada escola que ele abria era um farol de esperança e uma arma poderosa contra o ciclo de pobreza. E além das escolas rurais, ele criou uma instituição que se tornou um verdadeiro marco, o Ginásio Dom Inocêncio, em 1948. Essa escola foi um divisor de águas para a educação em São Raimundo Nonato, formando gerações e gerações. E essa atenção aos detalhes revela muito sobre quem ele era. Olha que exemplo bonito. Ao chamar o umbu, uma fruta super típica do sertão, de a uva do Brasil, ele mostrava um carinho enorme e uma capacidade de ver beleza e valor nas coisas mais simples da cultura local. E essa humildade aparecia de várias formas. Ele era famoso pela gentileza, mas também por gestos bem concretos, como deixar envelopes com dinheiro para ajudar as famílias, sabe? De forma discreta, para não constranger ninguém. O impacto dele foi tão fundo que hoje tem uma cidade inteira no Piauí que leva o nome dele. Uma baita homenagem. Bom, com uma vida dessas, é natural que o legado dele continue super vivo. Hoje, a devoção popular caminha lado a lado com o processo formal da igreja, que está buscando reconhecer a santidade dele. Esse processo formal de beatificação é complexo, tem várias etapas bem rigorosas. O de Dom Inocêncio já está rolando lá no Vaticano. Em 2017, o corpo dele foi exumado, que é um passo super importante para a análise canônica, e a etapa de agora é a investigação dos relatos de milagres atribuídos a ele. Entre esses relatos tem um que é especialmente comovente. A história de um bebê que estava em coma profundo e que teria acordado de forma inexplicável depois que a família e os médicos rezaram pedindo a intercessão de Dom Inocêncio. É uma história que fortalece ainda mais a fé do povo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Para o povo do Piauí, Dom Inocêncio já é um santo há décadas. A santidade dele foi construída com estradas, com escolas, com poços d'água
e, acima de tudo, com um amor gigantesco pelo próximo. Então, fica a pergunta no ar: o que define a santidade de verdade? A resposta, talvez, a própria vida de Dom Inocêncio já tenha dado.